TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, começando mais um quadro aqui do Janela do Céu. Hoje eu tô com a Laura Alves de Carazinho e hoje é a vez dela estar aqui participando com a gente para contar o testemunho, como que o Senhor chegou na vida dela, né? O que estava acontecendo na vida dela quando Cristo encontrou ela, e ela vai contar aqui pra gente hoje com detalhes, né, aquilo que ela sentiu, porque cada um tem uma experiência diferente internamente e externamente quando tem esse contato com Cristo, e ela vai já começar aqui contando com a gente. Boa noite, Laura. Boa noite, tudo bem? Deus abençoe. Então, Laura, eu queria que tu começasse contando já como é que foi essa tua experiência, quando foi que tu teve o primeiro contato com Cristo, né? Como é que foi essa história pra ti? Tá bom. Minha primeira experiência com Cristo já faz bastante tempo. Eu sou de uma família que um pouco é católica, a outra parte me criei com outros tipos de religião de espiritismo, e eu sempre ouvia os meus avós falando que a gente tinha que ir na igreja, que tinha que buscar a Deus, e eu fui buscar mesmo por minha vontade. Eu tinha uns 14 anos, 15 mais ou menos. Eu comecei a ir na igreja pentecostal da minha cidade e tive experiências maravilhosas com o Senhor, desde ouvir um louvor e me sentir com a presença do Espírito Santo, ou ouvir uma oração que foi feita exclusiva para mim, me senti muito tocada. E aí, desde que eu conheci essa forma de buscar a Deus, de orar mesmo, de não com coisas prontas assim, eu comecei a ter intimidade com Ele. Mas aquela intimidade assim, naqueles momentos de ir na igreja só. Quando eu voltava para casa, eu não tinha mais essa intimidade. E eu conheci a Igreja do Senhor Jesus Cristo através da minha mãe. Minha mãe mora em Agudo e ela já fazia parte do corpo de Cristo da igreja. E aí ela me apresentou o aplicativo, me apresentou as experiências que ela estava tendo. Eu conheci o pessoal de Agudo que auxilia, que é o Clóvis e a Vera, e eles começaram a conversar comigo, começaram a me explicar como que funcionava para a gente ter acesso às orações, às mensagens, e eu comecei a me identificar. Fui em cultos também, em Agudo. Aqui na minha cidade não tem igreja mesmo, né? Tem somente grupos, reuniões familiares, que eu participo com o pessoal de Passo Fundo, aqui pertinho também. Uhum. E aí eu comecei e não consegui mais parar, porque eu me considerei tão conectada assim com o Senhor de uma forma que eu nunca tinha tido antes. Porque as circunstâncias vão acontecendo aqui em Carazinho, onde eu moro. Eu fiquei muito sozinha, somos só eu, meu marido e a minha filha. Então eu acredito que os arranjos que Deus fez foi para me deixar sozinha, para eu conseguir buscar Ele de verdade, para Ele conseguir mostrar a face dele para mim. E Laura, depois vou te interromper um pouquinho só pra perguntar, né? Tu falou que com 14 anos tu foi buscar numa igreja, né? E por que tu foi buscar? Uhum. Porque eu vou admitir que com 14 anos eu acho que é difícil alguém ir buscar uma igreja, né? Com essa idade, que é a idade que eu acho que a gente não tá pensando em Deus ou buscar Deus, né? Sim. Eu fui buscar porque a minha mãe buscava também. Minha mãe, minha irmã mais velha iam, e aí eu ia também. Entendi. E era muito bom, sabe? Eu busquei, não tinha assim um problema específico para eu buscar. Eu busquei porque era um momento que elas iam e eu fui também. Entendi. E aí eu comecei a gostar daí. Aí tinha os dias específicos, né? Culto da família, eu gostava de ir, o culto dos jovens.
também. E aí depois foi acontecendo naturalmente, assim, não tive um fato, assim, que me fez Sim. buscar, entendeu? Que bom, né? Quem já busca o Senhor, acho que tem uma parte boa, né? Que o Senhor não precisa, às vezes, passar por grandes provas, né? Pra ir até o Senhor. E me chamou a atenção também que tu falou que tu se sentiu conectada com Cristo, né? E eu queria que tu tentasse, né? Eu acho que não vai ser fácil, mas explicar o que seria a gente se sentir conectada com Cristo. Porque talvez muitas pessoas buscam isso, né? Buscam algo a mais, mas nem sabe como que vai ser quando ela sentir algo desse tipo, né? Eu costumo dizer que até os meus amigos, familiares que eu converso, eu digo que todo mundo tem essa experiência, né? Que Deus consiga fazer isso, que as pessoas permitam Deus fazer isso com elas. Foi assim, no sentido de se entregar mesmo na oração, sabe? De ter tanta fé e tanta certeza que Deus estava ali, que eu me senti, não sei se abraçada ou só sentir aquele calor mesmo, sabe? Como se viesse um fogo do Espírito Santo, assim, pra perto. E saber que tu não tá sozinha, é um amor que preenche, sabe? É uma experiência única que, depois que eu senti, eu não consigo viver sem isso, sabe? Sem esses momentos. E é maravilhoso saber que quando tu pede algo pra Deus e Ele responde dessa forma, né? Que a gente só consegue sentir amor e gratidão, né? É verdade. E aí, então, depois tu chegou na Igreja do Senhor Jesus Cristo também, por meio da tua mãe ali, que já congregava. E como é que foi, então, conhecer, assim, uma palavra talvez mais forte, né? Ou ter mais revelação daquilo que tu já estava buscando antes? Isso. Eu acho assim, aqui como eu disse antes, é um arranjo que o Senhor faz, porque Ele já estava com isso destinado para mim. Até no início, assim, quando a minha mãe falava, eu pensava, mas será, né, um aplicativo, será que eu vou saber me guiar ali sozinha, né, porque eu nunca tinha ouvido falar que uma igreja tivesse aplicativo, assim, pra gente assistir, né, as mensagens e tal, porque a gente consegue ver os cultos, né, tudo. E aí minha mãe falava, não, tem tudo ali, tu vai ver, baixa no teu celular. E aí eu baixei, e eu tenho uma filha de 7 anos, né, e a parte do infantil também conectou ela muito, né, o Ventinho faz parte da nossa rotina. E aí ela começou a assistir, foi acontecendo naturalmente, assim, ela conectada do jeitinho dela, e eu explicando para ela, e eu conectada com as mensagens, assim, com os louvores também. E aí, conforme eu fui conhecendo a forma que é pregada a palavra, que é esclarecida, eu comecei a entender, porque antes eu buscava, mas eu não tinha tanto entendimento da palavra, sabe? Eu não entendia a Bíblia, para falar bem a verdade. E aí depois eu comecei a criar esse vínculo, assim, de acesso, sabe? Com o Senhor, de saber o que eu estava lendo, qual a mensagem que eu estava assistindo, o que eu conseguia tirar daquilo ali. E aí foi assim que eu consegui ficar cada vez mais próxima do Senhor, me sentir cada vez mais próxima. Quando a gente tá se aproximando do Senhor, a gente vai, acho que é ficando exposto, assim, que dá pra dizer, né, que a gente vai ficando, não sei se é porque, como tu disse, a gente sente aquele amor de Deus, né, e aí tu vai, parece, tirando tudo aquilo que tu usava pra se esconder, pra se proteger, e aí na frente de Cristo tu vai tirando tudo aquilo, né, e aí tu acaba conseguindo ver... Isso, aquela armadura. E aí tu consegue ver o que na essência tem dentro de nós, né, que muitas vezes tinha problemas, coisas que passaram, a gente ignorou no momento, mas que ficou ali, né, e quando a gente chega perto de Cristo, isso tudo vai sendo exposto com muito amor, né, com muito carinho, ele vai devagar pra mostrar o que a gente suporta, né, mas aí conforme ele vai mostrando, como tu disse, ele já traz as ferramentas, né, pra nos auxiliar a conseguir se recuperar, né, a reeditar aquelas memórias, aquelas emoções que são os materiais, né, que é aplicativo, os materiais da editora Vento Sul, que nos dão esse auxílio para que no mesmo momento que a gente vê que a gente tem falhas, o Senhor já traz aquilo que pode preencher aquelas falhas, né? E eu queria que tu contasse como que foi essa tua experiência de transformação, de mudanças com Cristo. Tá. Quando tu fala dos materiais da editora, eu tenho estudado o livro
A Injustiça da Parte de Deus. Eu faço estudo com a irmã Stephanie, de Passo Fundo, e que era de Passo Fundo quando eu comecei, e agora ela está em Cachoeira, né? E aquele material também foi, eu posso dizer que é o primeiro, assim, que me deu esse acesso, sabe, às brechas que eu tinha, as armaduras que Deus foi tirando de mim, e foi me expondo. Ele ainda continua me expondo, sabe, a minha vida. Eu digo que Deus ainda está trabalhando, porque cada vez ele vai me expondo para situações que ele quer ver como é que eu vou lidar, né? Sim. E é uma aprendizagem que é dia após dia. Então, nesses materiais, realmente, a gente tem um suporte, assim, incrível. Um olhar que antes eu não tinha, que é muito bom a gente sentir. E, como eu te falei, o entendimento que antes eu não tinha de uma palavra, assim, que agora eu tenho. Uhum. E, em específico desse livro que eu queria citar, tem outros também que eu já li, sobre o casamento também, sobre depressão, já li, mas esse em específico que eu queria citar. E as experiências, assim, que eu tenho é muito, assim, íntimo da gente, sabe? Coisas que às vezes tu passou lá da infância e que agora, lendo aquela palavra, tu vê que ainda tu tem retido, sabe? E aí Deus começa a operar. Ou então, em alguma área da tua vida, alguma pessoa que tu não consegue lidar, que tu pensa assim, eu não quero mais contato com essa pessoa, simplesmente, e aí tu exclui da tua vida. E aí, nesse livro, eu descobri que enquanto a gente não perdoar, Deus vai enviando outras pessoas pra gente aprendendo a lidar com aquela mesma personalidade, né? Então, é muita coisa, assim, é muitos subtítulos, assim, que tem, que quando a gente se aprofunda, a gente vai vendo que quase todas aquelas como é que se diz? Tópicos, todos aqueles tópicos se apresentam na vida da gente de alguma forma. E ele é maravilhoso, até indico para quem ainda não leu, porque ele expõe muito a gente, que a gente acha que não precisa, né, que tá tudo bem, que tá tudo em ordem, mas Deus vai trazendo à tona, e aí a gente vai ter que se humilhando para ele conseguir fazer a limpeza que precisa ser feita, né? Uhum. Esse material, né, o título é uma pergunta, né, a injustiça da parte de Deus, e realmente, né, o conteúdo é muito incrível, porque a gente acha que é uma coisa simples, é um livro, né, mas quando a gente vai lendo, de verdade, né, isso vai nos expondo de uma maneira, assim, que a gente consegue ver tudo aquilo que a gente escondeu por muito tempo, né, que a gente nem imaginava que estava lá dentro, mas que o Senhor consegue, né, ir trazendo aos poucos, conforme a gente suporta, pra gente ir vendo tudo aquilo que tem dentro de nós, né. Quem tá escutando, né, e ficou interessado no material, a gente encontra na editora Vento Sul, né, tanto no site, loja virtual, como também nas livrarias das igrejas, né, pra quem precisa também, né, ver tudo que tem lá dentro, né, e às vezes até o título nos chama atenção, né, porque muitas vezes na nossa vida a gente pensa que há injustiça da parte de Deus e a gente precisa ter contato com Ele para saber qual realmente é a verdade, né? Qual que é o certo. E só através dos materiais, né? Através dessa comunhão, como tu falou, conseguir se conectar de verdade com Cristo, é que a gente vai conseguir compreendendo isso, né? A gente vai para um breve intervalinho, a gente já volta para a segunda parte aqui para a gente continuar compartilhando um pouquinho mais. Estamos apresentando Janela do Céu.